vascaíno, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo para o canal nessa terça-feira. O vídeo de pós-jogo acabou agora há pouco. Barracas Central da Argentina 0, Vasco da Gama também 0. Estreia aí do Vasco pela Sul-Americana, pela Copa Sul-Americana, né? E eu vou subir esse vídeo aí, cara, já um pouquinho tarde, tá? Porque já são mais de 10 horas da noite, a hora que eu tô gravando esse vídeo aqui. Uma cambada de influências aí, de youtubers aí que eu conheço, já subiram os vídeos dele, já tá no ar há muito tempo. E eu tô gravando aqui 10 horas, até editar e tudo, cara. Esse vídeo vai subir tarde, pode ter certeza disso, cara. Eu vou explicar por quê. Cara, eu nunca tive... O jogo terminou 9 horas, né? Por volta de 9 horas, fiquei fazendo algumas coisas aqui, conversando com a minha esposa e tal. Eu nunca tive tanta preguiça de gravar um vídeo de pós-jogo, cara, como esse de hoje. Meu Deus do céu, cara, que jogo horroroso. Que jogo horrível, cara. Aí vocês vão falar assim, ah, cara, mas era o time alternativo. Cara, não justifica, cara. Não justifica. Mas antes de mais nada, deixa o joinha se vocês acharem, se vocês não estiverem tão revoltados quanto eu, que acho que o Vasco perdeu 2 pontos hoje, né? Não, o Vasco não ganhou 1 ponto, o Vasco perdeu 2 pontos, na verdade. Então, se você não estiver tão revoltado quanto eu estou, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e compartilha esse vídeo aí para impulsionar o canal na plataforma do YouTube. Me dá essa moral, já que o Vasco não está valendo a pena, mas pelo menos dá essa moral aqui para mim, que eu estou precisando muito, cara, porque enquanto eu consigo me dedicar aí 100% ao canal, tá, gente? Porque daqui a pouco eu não vou conseguir mais, que eu já contei a minha história aqui para vocês, tá? Vou ter que cuidar da minha vida, vou ter que arrumar alguma coisa aí, porque o negócio não tá dando, não. Então, mas, né? Enquanto a gente puder ir levando, a gente vai levando. Gente, vamos falar dessa partida de hoje, que pelo amor de Deus, cara, olha só. O Vasco, até os 5 minutos, né? Eu peguei o jogo já em andamento, porque eu assisti o primeiro tempo no celular. Tô tentando ajeitar essa câmera aqui, tá, gente? Desculpa. Eu peguei o primeiro tempo eu comecei a ver o primeiro tempo pelo celular, né? Eu tava fazendo algumas coisas no celular e tal, minha mãe tava vendo televisão aqui, eu não quis incomodar ela. Comecei a ver pelo celular, pelo aplicativo do celular mesmo. Peguei com 5 minutos de jogo e parece que o time da casa começou mais em cima, mais incisivo e tudo. O Vasco ainda estava meio tímido, mas quando eu peguei a partir dos 5 minutos, o Vasco já estava melhor na partida, né? E, cara, o Vasco, assim, no primeiro tempo, fez um jogo ok, fez um jogo até bom, criou 3 oportunidades claras de gol. Uma com o Matheus França, que olha, que eu posso dizer que fez uma partida ok, tá? Matheus França, desde que chegou no Vasco, eu acho que é a melhor partida que ele fez no Vasco até agora. E uma partida que você pode falar de razoável para bom, para vocês verem o grau da coisa, tá? O grau de dificuldade. Matheus França fez um jogo de razoável para bom, perdeu uma chance de cara ali, que eu não sei se ele estava impedido, que ele foi de cabeça e ele não tem altura, chegou tarde, chegou atrasado na bola, não alcançou, na verdade. A segunda oportunidade foi com o Claudio Spinelli de cabeça também, que o goleiro fez uma puta de uma defesa ali, méritos do goleiro, assistência do Matheus França, e o Claudio Spinelli meteu a cabeça ali no cantinho, mas o goleiro foi lá buscar, o goleiro fez um defesaço. E a terceira oportunidade com o Riquelme Avelar do lado esquerdo ali, assistência ali do Nuno Moreira, que enfiou uma bola por dentro assim, ele veio por fora, rente à linha de fundo, chutou e o goleiro tirou rente à trave, né? Aí foi as 3 únicas chances do Vasco na partida. Esse time da casa, o Barracas Central, nada fez, era um time que dava a bola para o Vasco jogar, e o Vasco ficava ali, cara, tranquilão ali para avançar, para explorar o campo, para ir para cima. Mas o Vasco, por sua vez, também
ficava tocando a bola de um lado para o outro, vez ou outra criava alguma coisa, como esses três gols perdidos aí. E tinha uma temeridade grande, cara, porque lá atrás, né, alguém tem sempre que dar mole. Foi o que eu falei no intervalo do primeiro para o segundo tempo, que o calcanhar de Aquiles do Vasco continua sendo os erros individuais, né? Então o Fusato já ia entregar uma bola ali pro jogador do Barraca Central, que se fosse outro time a gente tinha tomado o gol com certeza, tá? Por sorte nossa, os caras são muito incompetentes. O Fusato ele pega uma bola recuada e ele manda a bola no meio da área, tá? De frente assim para intermediária, pega o jogador do Barraca Central de frente, que dá o passe para o companheiro na entrada da área, e o Carlos Cuesta veio e cortou na hora certa ali, que se ele não corta era gol, né? O Fusato totalmente atrapalhado, deu esse passe errado, ainda caiu, todo desengonçado. Enfim, é o mesmo problema de sempre do Vasco da Gama, as falhas individuais, né? E no segundo tempo o Vasco parou de jogar, cara. Os caras fizeram ali umas substituições, o time deles melhorou. Eles tiveram oportunidade de gol, teve uma que o Hugo Moura, que se eu tiver o vídeo aqui, cara, eu vou botar aqui para vocês, eu vou chegar até desse lado de cá para botar o vídeo aqui, tá? Se eu tiver o vídeo, eu vou colocar aqui, que se o Hugo Moura não salva aquela bola ali na hora que o cara pegou de frente para chutar, meu irmão, ali foi praticamente um gol do Vasco, tá? Ali a menina que estava ali comentando a partida, ela falou que foi praticamente ali um gol do Vasco ali, que o Hugo Moura salvou ali. Jogou muito bem o Hugo Moura hoje, por sinal, tá? E quem jogou para a caceta lá foi o JP mais uma vez, que eu não sei por que esse garoto não ganha oportunidade no time titular, cara. Porque ele foi o melhor em campo dos dois times. O JP ele foi melhor em campo dos dois times. Na verdade, ele foi o único que salvou ali, cara. Ele foi o único alento que a gente teve ali de ver um futebol decente. Aí você vai falar assim, Eduardo, mas porra, time alternativo, cara, com sub-20, o caramba 4. Pô, vamos lá, cara, time alternativo, beleza. Fusato no gol. Puma Rodrigues, lateral que até ontem era titular, volta e meia tá entrando nas partidas. Puma Rodrigues, tá? Vai contando. A zaga, Carlos Cuesta e Lucas Freitas. Carlos Cuesta até ontem era titular. Lucas Freitas é o reserva imediato. Lateral esquerdo é o garoto Avelar, não conta, tudo bem. O meio é o Hugo Moura, que até ontem era titular. JP e Matheus França, tá? E lá na frente, Nuno Moreira, que é titular. Cláudio Spinelli, que volta e meia entra também nas partidas, né? Nuno Moreira, Cláudio Spinelli, quem era o outro, gente? É isso aí, tá faltando alguém, né, cara? É Hugo Moura, JP. Caraca, cara, minha cabeça é muito ruim. Mas enfim, já esqueci aqui, né? Mas ó, Puma titular praticamente, Nuno Moreira praticamente titular, Hugo Moura praticamente titular, Spinelli praticamente é titular. Então, cara, porra, não é possível. Aí depois entrou o Marino Inestrosa, que tá entrando todos os jogos, entrou o Adson. Lembrei, o Vasco jogou com 3 zagueiros, jogou com o Wallace Falcão. Agora eu lembrei a escalação. O Wallace Falcão que o Vasco jogou com 3 zagueiros, realmente. Aí depois sim que entrou o Adson, entrou o Marino e etc e tal. Então, cara, metade do time aí são jogadores que são titulares e que costumam entrar nas partidas, cara. O Puma Rodrigues foi titular contra o Botafogo. O Hugo Moura, até a partida do Botafogo, era titular. O Spinelli, volta e meia, entra no decorrer das partidas e às vezes começa jogando. O Marino Inestrosa entrou jogando contra o Botafogo. Então, cara, não é desculpa, cara. Não é desculpa. Na boa. Pra mim, a minha opinião, foram 2 pontos perdidos, tá? Foi um ponto ganho porque foi fora de casa. Vocês vão colocar tudo isso daqui
que foi fora de casa, então, poxa, ponto conquistado fora de casa é importante e tal, não sei o quê. Cara, para mim foram 2 pontos perdidos. Dava para o Vasco sair com a vitória de lá hoje, tá? Da Argentina. Dava para o Vasco já sair já com 3 pontos aí para conta aí, justamente porque isso vai desequilibrar lá na frente no final da fase de grupos ali. E eu falei no intervalo do primeiro para o segundo tempo, o fiel da balança vai ser esse Barracas Central aí, tá? Quem tropeçar nele vai se lascar. Quem tropeçar nele vai se lascar. O Vasco aqui, São Januário, quando jogar contra esse time, tem a obrigação de golear. É a obrigação de golear aqui. Entendeu? Agora, a gente vai ver, por exemplo, o Olímpia do Paraguai, quando pegar eles, tanto lá quanto no Paraguai, se ele vai ganhar as 2 partidas. Se o Olímpia do Paraguai ganhar deles as 2 partidas, o Vasco vai ter que ganhar do Olímpia do Paraguai aqui e vai ter que, pelo menos, arrancar um empate lá. Vai ter que, pelo menos, arrancar um empate lá. E o Audax Italiano, eu acho que, se eu não me engano, joga na altitude, tá? É uma altitudezinha lá de um pouco mais de 500 metros lá, mas que deve incomodar. O Audax Italiano, o Vasco quando pegar lá pode ter dificuldade, mas porra, se puder ganhar lá e ganhar aqui também é bom, porque cara, era para ter ganho essa partida hoje, cara. Era para ter ganho essa partida hoje. Então, porra, olha, foi de doer os olhos, tá todo mundo reclamando, tá todo mundo falando, não tem essa de time reserva, de time alternativo, que a molecada entrou, aí no segundo tempo entrou o Zuccarello, né, e tal. O Adson, cara, meu Deus do céu, o Adson, porra, cara, todas as vezes que ele pegou na bola, pouco fez. O Puma Rodrigues me dá uma arrancada lá da esquerda, cara, até o ataque dos caras me dá um chute horroroso, que a bola sai lá na lateral do outro lado. Os caras tiveram um jogador expulso, o Vasco nem com vantagem numérica dentro de campo conseguiu fazer alguma coisa, cara. Nos 15 minutos que faltava pro final da partida, mais os descontos lá, que o juiz deu 6 minutos ali de desconto. Porra, não é possível, cara. Não é possível. O time dos caras é muito fraco. É muito fraco. E olha que o Vasco ainda passou perrengue no segundo tempo, tá? Até o início, até o meio do segundo tempo ali, o Vasco passou um perrenguezinho para eles. Que eu tava vendo ali o seguinte, é um time fraco, mas que às vezes o Vasco dá umas cochiladas na partida, né? E nessa cochilada aí, o Vasco tomar um gol aí e ficar no desespero, cara. Que é geralmente o que acontece. Vocês estão entendendo? Então, cara, jogo muito abaixo. E minha preocupação maior é o seguinte, nós não temos atacantes, cara. Nós não temos atacante. O Spinelli é um pouquinho melhor do que o resto. Agora, Maria Nestrosa, porra, o David é que tá se destacando, tanto é que é titular da equipe, tá na frente de todos. Para você ver, o David que estava enterrado lá atrás, quase que saiu pro Vitória, hoje virou o atacante principal que a gente tem. O Adson hoje, porra, fez uma partida horrorosa, não tá legal, sabe? O Brenner também, Deus que me livre também, é um cara que, porra, que... Entendeu? E o Spinelli é o que tá... Que você ainda pode esperar alguma coisa dele, mas também perde muito gol, cara. Perde gol demais, cara. Esse time do Vasco perde muito gol, cara. Meu Deus do céu. Segundo tempo também, perdemos uns gols ali também no final ali, justamente com o Spinelli. Teve uma bola do lado direito ali que o Spinelli pegou, cara, que ele conseguiu ganhar na corrida do cara. E na hora que ele foi ajeitar o corpo para virar, cara, parece que ele demorou uma semana para virar o corpo para tentar chutar a bola. Aí o cara botou para escanteio. Coisa que se fosse um outro atacante ali mais esperto, já tinha virado rápido e metido o gol, sabe? Então, cara, é foda, é preocupante porque a gente não tem um elenco. A gente tem mais ou menos um time titular, tá? A gente tem mais ou menos ali um time titular, que a gente pode dizer que é titular, com algumas peças ali que, se não jogarem, não tem reposição, e a gente não tem ataque. A gente não tem ataque. A gente não tem peças de reposição à altura. O Vasco vai ter que sair, vai ter que ir às compras aí no meio da temporada aí, porque não vai dar, cara. Não vai dar, não vai dar. Esse Maria Nestrosa aí até agora não engrenou. Parece que o
O França vai embora, não vai ficar, também não disse por que veio até hoje. Enfim, cara, o Brenner também, eu não sei. É calamitoso que o Vasco gastou uma dinheirama aí, 6 milhões de euros no Brenner, 6 milhões de dólares no Inestrosa, mais, sei lá, 1,5 milhão a 2 milhões ali no Spinelli, e o Vasco não consegue um atacante ali fazedor de gol. E depois o Verratti era um bagre, né? Depois o Verratti era um bagre, enfim. Gente, para finalizar, hoje fazem 102 anos da Carta Histórica, né, de 1924. A Carta Histórica aí, que contra o racismo, né, que o Vasco emitiu na época, quando Flamengo, Fluminense e Botafogo queriam que o Vasco se desfizesse dos jogadores negros da equipe, né, com o propósito de continuar participando da federação carioca da época, né, de futebol, e o Vasco disse não, né, fez uma carta ali dizendo não ao preconceito deles, que não ia se desfazer dos jogadores, e o Vasco foi participar. Aliás, minto, eles fundaram uma outra liga e te deixou o Vasco de fora, e o Vasco ficou até 1927 sem participar de alguma liga carioca com os três, né? Então, aí ficou essa carta histórica aí registrada para a posteridade. Aí hoje, 7 de abril, fazem 102 anos da carta histórica aí vascaína contra o preconceito, contra o racismo, que abriu a porta para os negros aí no futebol brasileiro. E também, só uma notícia aqui, rapidinho, que eu esqueci de dar. O Vasco recebeu algumas propostas aí para patrocínio Master, mas rejeitou todas elas, dizendo que o valor está muito abaixo do mercado e o Vasco pretende esperar mais um pouquinho para pintar um patrocínio Master na camisa aí, tá? Porque estão achando aí o valor baixo e eles alegam que com a vinda da Nike valorizou mais ainda a camisa e a marca Vasco da Gama a nível mundial, né? A nível global, inclusive. Então, justamente por isso eles estão achando as propostas aí das empresas que estão oferecendo, né, para patrocinar o Vasco da Gama muito abaixo do que eles estão querendo. E o Pedrinho vai dar uma esperada para ver se aparece alguma coisa melhor por aí. Gente, então o vídeo foi esse. Desejo a vocês aí uma terça-feira abençoada, um resto de semana abençoado também. Vamos ver se esse Vasco melhora. Pega agora o Remo lá em Belém do Pará, lá no Mangueirão. Vamos ver como é que vai ser. Os jogadores titulares ficaram aqui, né? Não viajaram. Tomara que a gente veja um futebol melhor aí no sábado contra o Remo. Saudações vascaínas, fiquem com Deus e eu fui.